iluminação é algo crucial hoje na casa de todo mundo, não é mesmo? Mas eu vou nas casas das pessoas e a coisa mais comum que eu vejo, a primeira coisa que eu percebo que eu preciso melhorar lá, que já poderia ter sido melhorada, é a iluminação. Puxa, eu quero trocar essa cabeceira, eu quero fazer o piso dessa forma, o meu armário assim, e aquela luz totalmente fora, totalmente errada. Mas vamos dar um jeito nisso, tá? Vou ajudar vocês, tentar ajudar, passando algumas dicas importantes, tá? Então vamos lá. Olha só, quando a gente fala em lâmpada, a gente tem que perceber, ou luz, né? A gente tem que perceber coisas bem importantes relacionadas a ela. O que faz uma lâmpada ser ideal para o seu ambiente, o que faz outra lâmpada não ser, tá? Então vamos começar do começo, né? As lâmpadas, elas são classificadas de acordo com a sua temperatura de cor. Ixi, compliquei, né? Não, quer ver? Muito simples. Olha só, a unidade de medida das temperaturas de cor é o Kelvin, tá? Então, assim, tem Fahrenheit, tem o Celsius, mas na lâmina, nos lumens, né, as lâmpadas, a gente fala de Kelvin, tá bom? Então, agora esse conceito veio da onde? Vou explicar. Imagine a gente colocando uma barra de ferro para aquecer. Conforme a temperatura dela vai avançando, a cor dela também vai alterando. Então, por exemplo, quando ela está lá a 2700 kelvins, tá? Essa barra de ferro emite uma luz amarela, uma luz quente, porque está super quente. Então é dali que vem esse conceito de temperatura de cor, porque significa a temperatura que essa barra de ferro, que é um exemplo, né, ela atinge determinada cor. Então ela emite uma luz, uma luz correspondente àquela temperatura. Consegui me fazer entender? Eu espero que sim. Bom, passando isso, sabendo que o Kelvin é essa temperatura, né, a gente também sabe que dentro das nossas casas, essas luzes, essas lâmpadas, elas são distribuídas em três principais cores, três principais temperaturas: a branca, a neutra e a amarela. A amarela, como eu falei, ela tá mais ou menos 2700 kelvins. Essa lâmpada, essa temperatura de cor é muito usada aonde a gente quer proporcionar aconchego, conforto, ou seja, dormitórios, restaurantes, onde você quer que as pessoas se sintam de fato em casa, onde você quer que as pessoas tenham aconchego e que fiquem lá por bastante tempo, com bastante tranquilidade. Num restaurante, quando você quer que a pessoa consuma bastante, que ela tenha uma experiência agradável, que ela se sinta com aconchego, você vai colocar esse tipo de lâmpada, tá? Com a temperatura de cor mais ou menos de 2000 a 2700 kelvins, né? Quando é um fast food, por exemplo, você não vai encontrar McDonald's com lâmpada amarela. Pode procurar. Por causa disso, porque é fast food, é coisa rápida. Então você senta lá, come, consome e vai embora, né? Esse é o conceito da marca. Então você nunca vai encontrar uma lâmpada amarela no McDonald's. Você vai encontrar sempre luz branca, tá? É aquela de 6.400 kelvins. E essa lâmpada, você vai colocar dentro da sua casa, na cozinha, por exemplo, que é onde você precisa ter segurança, atenção, e é isso que ela instiga do nosso corpo, tá? Atenção, bastante luz branca, assim, para você ficar atento mesmo, ligadão, né? Na cozinha a gente precisa ter esse tipo de lâmpada. E aí a neutra, que é aquela com a temperatura de cor de 4.000, 4.200 kelvins, mais ou menos, ela é mais amena. Ela tanto serve para um corredor, uma sala de jantar, uma sala de TV, né? Um banheiro também, apesar de que no banheiro você pode também optar pela luz branca, depende como você vai usar lá. E assim por diante, tá? Num escritório, né? Falando de ambiente corporativo, comercial, num salão de beleza também, porque a luz branca nesses ambientes vai ofuscar demais e a luz amarela vai fazer as pessoas dormirem mais fácil. Então, não pode acontecer isso, certo? Olha, as temperaturas de cor eu acredito que a gente já sabe. Então, são três as principais dentro das nossas casas: a amarela, a branca e a neutra, tá? Inclusive, olha só, eu tenho aqui 3 lâmpadas, as 3 estão colocando aqui, as 3 estão com as cores diferentes,
tá? Vamos ver aqui se vai dar vai ofuscar muito? Dá para entender, será? Olha só, vejam comigo se vocês conseguem identificar quais que são, tá? Deixei até separadinho para a gente conseguir ver bem. São lâmpadas com a potência bem alta, por isso que elas ficam ofuscantes assim, tá? Mas essa aqui é a luz branca, de 6.400 kelvins. Essa daqui é a luz amarela, de 2.700 kelvins. E essa daqui é a luz neutra, de 4.200 kelvins. Então, olha só a diferença, né? Essa aqui a gente vai usar dentro da cozinha, né? No quarto, na sala de TV, caso vocês fiquem lá para ficar mais relaxado e tal, né? Essa daqui pode ser usada no banheiro, no corredor, na sala de jantar, né? Tem bastante aplicabilidade cada uma delas, tá? E apesar dessas aqui serem LED, eu estou já sentindo calor. A gente vai mais para trás entender por quê, tá? Ó, ficou mais agradável. Quando tem luz demais, a gente tem a necessidade de forçar muito a visão. E é aí que tem que cuidar. Às vezes a gente fala, melhor quando se trata de iluminação, pecar pelo excesso do que pela qualidade. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Desde que esse excesso não seja astronômico, tá? Então, agora é importantíssimo a gente entender o porquê que cada ambiente tem a sua designado a sua temperatura de cor certa, tá? E o que essa temperatura também influencia no nosso dia a dia? Uma coisa bem interessante é o IRC, que é o índice de reprodução de cor. Vamos colocar uma unidade de medida de 0 a 100, que é o que é trabalhado hoje com o IRC. A única coisa que tem o índice de reprodução de cor 100 é o Sol, o nosso astro-rei. Ele é que consegue reproduzir fielmente as cores, tá? Até, deixa eu fazer um adendo aqui. A cor nada mais é do que a luz, né? A gente enxerga as cores dependendo da luz, tá? Então, o astro-rei, o nosso Sol, é que proporciona o índice de reprodução de cor mais perfeito que tem. Nada a gente conseguiu reproduzir com tanta fidelidade, tá? Um exemplo de lâmpada que foi mais fiel até agora foi a lâmpada incandescente, que por motivo de consumo, ela nem é mais produzida, né? Mas ela chegou bem perto disso, tá? Então, o índice de reprodução de cor, ele está nas embalagens das lâmpadas, ele mostra para você o quanto aquela lâmpada reproduz de cor, né? A gente sabe que não vai encontrar de 100, mas quanto mais perto disso, melhor. Ou seja, quanto mais perto de 100, mais aquela lâmpada reproduz as cores. Melhor ela reproduz as cores. E isso você pode fazer um teste na sua casa. Pegar uma caixinha de sapato, colar lá no fundo alguma coisa bem colorida, sei lá, uma cesta de frutas. E aí você faz um furinho e coloca lâmpadas de cores diferentes lá, de temperaturas diferentes. E aí você vai ver o quanto muda aquelas cores lá. Muda bastante, tá? Então o ambiente também vai determinar a temperatura de cor da lâmpada conforme a sua aplicabilidade, conforme é usado aquele ambiente, sabe? Então, mais uma coisa interessante para vocês terem e lerem nas caixinhas e nas embalagens das lâmpadas, tá bom? Então, a gente, depois disso, vai desmistificar mais uma coisa interessante sobre as lâmpadas, que é o watt e o lumen. Eles são facilmente confundidos, tá? Mas o watt, gente, não é o quanto a lâmpada ilumina. Isso é o lumen. O watt, ele é o quanto a lâmpada ela consome de energia elétrica, tá? Então, essa é o watt. Então, não adianta você comprar com um watt elevadíssimo, porque você tem que entender que vai gastar mais energia com ela. E não que ela vai iluminar mais. Tá? O lumen é que é a unidade de medida que determina o quanto aquela lâmpada, especificamente aquela lâmpada, vai gerar de luz no seu ambiente, tá bom? Então, deu para entender? O watt é o quanto ela consome e lumen é o quanto ela gera de luz, tá? É muito fácil das pessoas confundirem isso. Essa aqui é uma lâmpada de LED, é uma dessas aqui, tá? Ó. E aí eu vou conseguir ver a data Shibra. Eu vou conseguir notar que ela
vamos ver aqui, tem a potência de 14 watts, porém, esses 14 watts sendo LED, se equivale a 26 watts de uma lâmpada fluorescente, ou seja, se essa lâmpada fosse uma lâmpada fluorescente, ela consumiria 26 watts, tá? Mas, como é um LED, ela consome 14, já um bom avanço, né? Mas, comparando com aquela lâmpada incandescente, aquele foco, nossa, que já não é mais produzido, graças a Deus, ela 85% de economia, ou seja, se fosse uma lâmpada incandescente, ela consumiria 90 watts, é muita coisa, né? E agora ela consome apenas 14, porque é um LED. É bastante coisa. Pode ver que aqui a gente não falou sobre que ela ilumina mais. Não, isso não acontece, tá? Inclusive, o IRC dela está também aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está, de 80. Então, tem um IRC com uma média muito boa até, né? Acima de 80, a gente pode considerar que ela tem um índice de reprodução de cor muito bom, tá? Abaixo disso é que você consegue perceber distorções de cores, tá? Uma pessoa enxerga uma cor, outra pessoa outra, né? Tem aquela... Agora, quanto maior o índice de reprodução de cor, maior vai ser a unanimidade com relação à visão das pessoas, tá? Então, quando uma pessoa lá vê, eu tô vendo um azul acinzentado, e a outra vê um cinza azulado. Acontece, inclusive aqui no escritório, tá? Nessa embalagem também, ela mostra qual que é a temperatura de cor dela. Nesse caso, é uma lâmpada, até diz assim, ó, luz fria, que é 6.500 kelvins. Ou seja, colocaria ela numa cozinha. Ou eu colocaria ela ainda num banheiro, num plafond difuso. Então, a parte de iluminação gera muito assunto, né? A gente até agora só falou sobre lâmpadas e sobre o IRC, como a temperatura de cor influencia na nossa vida e aonde usar. Mas eu vou fazer um próximo vídeo, se vocês quiserem, falando sobre o tipo de luminárias e aonde também usar. Cada lâmpada tem um tipo de luminária específico e algumas servem para várias, mas tem algumas bem específicas mesmo. Vamos fazer então? Gente, eu acredito que deve ter sido esclarecedor, mas se não foi, se ainda ficou alguma dúvida, por favor, me contactem, né? Deixa um like ali no vídeo e até mais. Qualquer dúvida já sabe, é só me chamar. Tchau, tchau!